Reverendo Diácono, caros irmãos e irmãs, hoje nós prosseguimos no nosso caminho de discipulado e a grande pergunta desse tempo comum é a gente aprender o que verdadeiramente significa ser discípulo. E a gente a cada domingo vai descobrindo uma nova face desse caminho de discipulado, o que significa parecer com Jesus, seguir seus passos. E hoje a palavra de Deus, de modo especial o Evangelho, coloca a gente diante de uma pergunta muito importante. Uma pergunta que foi feita de má vontade, uma pergunta que foi feita simplesmente para pôr Jesus à prova, mas uma pergunta que ali de algum modo Deus se utilizou para que a gente pudesse refletir sobre ela. É uma pergunta muito importante. A pergunta é: o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? A pergunta daquele homem nada mais é do que se perguntar: o que eu preciso fazer para ser salvo, para morar no céu, para ser um homem justo, um homem santo? O que eu preciso fazer para viver um dia as bem-aventuranças de Jesus? Vejam, meus irmãos, a pergunta é: de que modo a gente deve viver? Como a gente deve realizar as coisas nesse mundo, a tal ponto de que um dia a gente possa viver essa glória que o nosso Deus tem para a gente? E aqui o padre gostaria de fazer um alerta nesse início. Eu sei que essa pergunta é fundamental, mas é bem verdade que às vezes a gente vai vivendo uma vida tão distraída, que a gente vai cada vez menos se lembrando de se fazer essa própria pergunta, a respeito da nossa própria caminhada. O padre costuma dizer, em certas homilias, quem já ouviu, finge que nunca ouviu, que às vezes a gente vai vivendo a vida como Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente vai só empurrando a vida com a barriga, a existência com a barriga. Mas, padre, de que modo a gente vai saber se a gente está vivendo assim? Quanto tempo tem que a gente não para refletir com seriedade a respeito do céu? Quanto tempo faz que a gente não para pensar de que modo a gente está vivendo a nossa própria caminhada? Mas, padre, eu tenho ido à missa, eu sei, que bom, parabéns. Mas é verdade que a gente precisa fazer em alguns momentos da nossa vida. Por isso que a igreja de vez em quando faz mutirão de confissão e diz: você precisa confessar, meu filho. Tem momentos que a gente precisa parar diante da nossa própria consciência para se perguntar: como está a minha caminhada? Será que aquilo que eu tenho feito hoje, o modo como eu tenho amado, o modo como eu tenho servido, de fato está me conduzindo num caminho de salvação, num caminho de santidade? Será que aquilo que eu tenho feito tem agradado o coração do meu Deus? O modo como eu sirvo a minha família, o modo como eu trato os meus, o modo como eu tenho dado generosidade à igreja, do meu tempo, daquilo que recebo? São perguntas muito importantes, meus irmãos. O padre aqui não quer assustar ninguém, mas ao mesmo tempo é muito importante te dizer que a gente só tem uma vida. Eu sei que nos jogos a gente tem várias vidas, e se lá no joguinho do mar a gente morrer, tem como recomeçar, mas essa vida é a vera, só tem uma. Existia uma santa que agora eu me esqueci, mas eu acho que foi Santa Teresinha que disse que é para amar o Senhor, a gente só tem o hoje. Hoje é o tempo que a gente tem para buscar essa felicidade, essa herança eterna. Hoje é o tempo que Deus dispôs para que a gente busque essa paz que não passa, essa completude do meu coração, essa realização da minha existência, essa busca pelo céu. Isso é algo que não pode esperar, meus irmãos. É algo que tem uma profunda urgência. Eu sei que a gente tende a pensar assim: quando eu ficar velhinho, quando eu já não tiver mais cabelo, ou quando meus cabelos já estiverem todos brancos, quando eu tiver diabético, hipertenso, quando já tiver com ponte no coração, eu começo a pensar sobre essas coisas. Mas o tempo que a gente tem para pensar é hoje. Existe uma oração que nós fazemos no seminário de vez em quando, uma oração para ser rezada pós-comunhão. Essa oração é muito antiga, foi atribuída a um Papa Clemente, em que a gente pedia ao nosso Senhor assim: Senhor, que eu aprenda de vós como é pequeno o que é dessa terra, mas como é grande o que é divino, como é breve o que é dessa vida, mas duradouro aquilo que é eterno. E terminávamos a oração pedindo a Deus: dai-me preparar para a morte, temer o dia do juízo, fugir do inferno e alcançar o paraíso. Assim nós devemos viver, meus irmãos, levando muito a sério a nossa vida cristã, a nossa caminhada. Na pergunta / resposta que Jesus dirige àquele homem: olha, o que está escrito na lei? Como você lê? A gente já pode tirar a primeira resposta, o primeiro ensinamento de Deus para a gente hoje. Vejam, meus irmãos, a gente só encontra o caminho da felicidade eterna, da alegria que não passa, quando a gente entende que quem revela para a gente o caminho é nosso Senhor. O caminho de nossa felicidade, de nossa salvação, está na palavra de Deus, está na vontade do Senhor, está em aceitar aquilo que Ele tem para a gente, para a nossa caminhada. Aí está o caminho de felicidade e de alegria. A resposta daquele homem a Jesus, embora seja bem pequenininha,
ele é muito importante também. Aquele homem, embora estivesse de má vontade, responde muito bem a nosso Senhor. Tem que amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a inteligência, e ao próximo como a si mesmo. Ali o homem conseguiu resumir bem todos os mandamentos do Antigo Testamento. Amar a Deus e amar ao próximo. Eu acredito que todo e qualquer religioso consegue entender muito bem que a gente precisa amar a Deus. Afinal, Deus é nosso Pai, Deus é nosso Redentor, Deus é nosso provedor. Eu acredito que todo mundo que vem à missa, mesmo que de vez em quando, consegue entender muito bem que Deus precisa ter prioridade no nosso coração. E ninguém discorda disso, embora muitas vezes a gente não viva. A gente não discorda disso. A questão começa quando a gente olha para esse segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. E na resposta daquele homem, ou na pergunta, mesmo que seja curtinha, ali está uma questão muito fundamental: quem é o meu próximo? Para o povo judeu existiam muitas interpretações diferentes a respeito de quem seria esse próximo. Alguns judeus diziam assim: o próximo é aquele da minha casa, ou seja, a quem eu estou obrigado a amar? A minha esposa, o meu esposo, meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, somente o meu círculo. E as outras pessoas? Tanto faz, tanto fez. Outros judeus com um pouquinho de mais boa vontade vai dizer assim: não, a gente precisa amar todo mundo que pertence ao povo da aliança, ou seja, todo judeu eu preciso amar, mas as outras pessoas também, tanto faz, tanto fez. Os outros povos, eles são inimigos, e vejam, no modo como o judeu interpretava a palavra, está uma tendência nossa, meus irmãos, humana. Que tendência é essa? Nós tendemos a limitar o nosso amor a quem nos é conveniente. É fácil a gente amar um pai e uma mãe, é fácil a gente amar um filho, uma filha, é fácil a gente amar amigos, é fácil a gente amar quem está do nosso lado na pastoral, nem sempre. É fácil a gente amar amigos, gente que está perto, gente que me dá carinho, gente que estende a mão para mim, isso é muito fácil. Talvez tenha dias em que a gente acorda até bem, e que a gente vê um irmão necessitado num sinal e a gente ajuda, e que a gente passa no mercado e faz uma compra para ajudar uma pessoa necessitada. Tem dias em que a gente até acorda bem disposto também a estender a mão a quem a gente não conhece, ou que não tem tanta intimidade. Mas agora a gente chega na parte difícil desse mandamento. Como é difícil amar quem é pesado para a gente. Como é difícil amar quem incomoda, quem é chato pra caramba. Como é difícil amar quem machuca a gente, quem causa raiva, ou aquela palavrinha que hoje a gente trocou, não se fala mais raiva. Como é difícil amar quem a gente tem ranço. Como é difícil amar quem um dia falou mal de mim, amar quem me tratou mal algum dia, amar quem virou as costas quando eu precisei. Como é difícil ajudar e estender a mão a quem um dia traiu minha confiança. Afinal, a gente costuma dizer com muita facilidade: padre, eu não sou Jesus. Esse negócio de virar outra face, eu não sei se isso é comigo. Ninguém tem sangue de barata, não é verdade? A gente vive dizendo isso. E a gente vai dando desculpas e desculpas e desculpas para não viver a palavra de Deus e aquilo que o nosso Senhor nos pede, que de fato é muito exigente. Eu imagino que na primeira leitura, essa pregação de Moisés, ela se dá logo depois que Moisés deu a lei. Eu imagino que depois da lei o povo também começou a reclamar: Moisés, isso é difícil demais, não dá para viver assim. O que você está pedindo é algo irreal, é algo ilógico. Como é que eu vou amar gente que não merece ser amada? Gente que já fez mal para mim, como é que eu vou estender a mão? Como é que eu vou oferecer outra face? Como é que eu vou desgastar das minhas coisas para ajudar quem não merece nada de mim? É muito mais fácil a gente virar as costas, ou a gente dizer: olha, isso não é comigo, isso não é problema meu, como muitas vezes a gente faz, não é? Vamos lavar a mão como Pilatos fez. Não é comigo, não é problema meu, isso é problema da outra pessoa, que ela resolva. Como é mais fácil viver assim? Mas hoje Moisés diz algo que deve tocar a gente: olha, aquilo que Deus está ensinando para a gente não está fora do nosso alcance. Hoje Moisés diz: o mandamento não é difícil demais, ele não está fora do teu alcance, ele está no teu coração e na tua boca. Viver o evangelho de nosso Senhor deve, filhos, estar muito perto da gente, deve estar no nosso coração, deve estar na nossa boca, deve estar em tudo aquilo que somos. A parábola que Jesus conta é uma parábola muito significativa, porque quando a gente olha o exemplo que Deus utilizou de um samaritano, a gente percebe o quanto aquilo impactou o coração daquele mestre da lei. Os samaritanos e judeus, eles não se davam, filhos. Ou melhor dizendo, eles se odiavam. Imaginem flamenguistas e vascaínos. Não se bicam. Quando a gente vê um flamenguista perdendo, o que a gente faz? Festa. Assim eram os judeus e os samaritanos. Essa peste caiu, foi assaltada. Olha,
problema é dele, que bom que isso aconteceu com ele, eu quero mais é que aconteça desgraça mesmo. Essa era a visão de todo judeu, se visse um samaritano dessa forma. No entanto, olha a parábola que Jesus conta. O sacerdote, alguém do templo, não parou para ajudar, não se comoveu com aquela situação. Também o levita, os levitas cantavam no culto de Israel. O levita também não estava nem um pouco preocupado com o irmão que estava caído. Mas o samaritano, o inimigo, aquele que talvez mais quisesse o mal daquele que estava caído, esse sim, foi aquele que o Evangelho diz, viu e sentiu compaixão. E essa palavra compaixão na palavra de Deus, ela é muito forte, filhos, porque compaixão é sentir a dor do outro, é sentir aquilo que o outro está sentindo, é se entristecer na tristeza do outro, é chorar no choro do outro, é de fato sentir ferida em si, como se tivesse realmente ferido a própria carne. Isso aquele homem fez. Aquele homem então derramou azeite, derramou vinho, coisas muito caras sobre a ferida daquele homem. Aquele homem pagou uma quantidade de dinheiro para aquela hospedaria e disse, olha, se ficar faltando alguma coisa, eu vou voltar e vou pagar o que resta. Meus irmãos, esse é o amor que a gente é chamado a encarnar. Um amor abundante, um amor que vai além daquilo que é obrigação, um amor gratuito, um amor misericordioso. Hoje o chamado de Deus é amar como o próprio Jesus amou. E aqui a gente pode terminar esse momento de reflexão, olhando para o bom samaritano, como a imagem do próprio Jesus. Um dia, meus irmãos, a imagem desse homem caído e ferido, saqueado, era a nossa imagem. A gente estava um dia ferido pelo pecado, um dia perdidos nas estradas da vida, um dia também estávamos inimigos de Deus pelo pecado, mas Jesus veio ao nosso encontro, Ele viu e sentiu compaixão, derramou não vinho, derramou seu sangue sobre as nossas feridas, pagou não o preço de moedas, pagou o preço da sua própria vida para o nosso resgate. Cristo pagou o preço de sua cruz, para que nós pudéssemos descansar em Deus, para que por suas chagas nós fôssemos curados. Vejam, meus irmãos, esse amor foi derramado sobre a nossa vida. São Paulo diz isso muito bem pelo Espírito Santo. É esse amor, contemplando o amor de Cristo, esse amor nos torna capazes da gente conseguir superar toda e qualquer indiferença, toda e qualquer frieza do nosso coração, para ir ao encontro daqueles que precisam de nós. Quem é meu próximo? A gente pode responder, todo aquele que precisar de mim. Meu próximo pode ser o meu marido, que às vezes eu tenho tanto rancor e não quero ajudar. Meu próximo pode ser a minha esposa, que às vezes já me perturbou tanto, que eu não tenho a mínima boa vontade de estender a mão também. Meu próximo pode ser uma pessoa na rua, imagem do próprio Cristo, que às vezes está me pedindo algo. Meus irmãos, que o nosso amor não tenha limites. Termino com uma frase de Santo Agostinho, muito importante. A medida do amor é amar sem medidas. Que nós compreendamos que esse é o mistério que nós somos chamados a encarnar e viver como discípulos de Jesus. A medida do amor é amar sem medidas. Deus ajude a amar esse amor integral, completo, gratuito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé para rezarmos juntos nossa profissão de fé.